Olá, podcast com o seu doutor retornando. Eu sou o doutor Augusto Cândido. Esse podcast é patrocinado pela nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. O nosso podcast hoje recebe dois convidados, que são gastroenterologistas aqui entre outros ambientes aqui da Sagrada Família, que muito nos honram com a presença aqui conosco. O doutor Vinícius Julião, ele é médico formado pela Baiana de Medicina, em Salvador. Fez residência em clínica médica lá em Salvador, no Hospital da Irmã Dulce. Fez residência em gastroenterologia no Hospital Roberto Santos, também em Salvador, onde fez a sua formação em endoscopia, em colonoscopia. É membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, SOBED. E a doutora Widma Caetité foi da primeira turma da UESB aqui de Vitória da Conquista, formada lá na UESB. Tive a satisfação de ter sido professor dela. Não sei se aprendeu alguma coisa comigo, mas a gente tentou ensinar. Não sei se a gente ensina alguma coisa. Ela já nasceu pronta, não precisa ensinar muita coisa. Fez residência de clínica médica em Salvador, lá no Hospital da Irmã Dulce. Fez residência de gastroenterologia e de endoscopia no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os colegas que a gente convida aqui são todos colegas que têm registro de qualidade, este é especialista. Qualificação de especialista, que é um registro do CRM. Quando você procurar um médico, se preocupe com isso. Entre no site lá do CRM, do Conselho, e veja se o médico que está lhe atendendo tem o RQE, que é uma obrigatoriedade aqui da nossa clínica, uma preocupação nossa, um respeito para com a comunidade. E nós vamos continuar o nosso bate-papo com gastroenterologia em foco. Por que gastroenterologia em foco? Entendemos que, talvez, uma grande parte da população tem algum desconforto abdominal em algum tempo e geralmente procura um gastro. Eu perguntaria ao Dr. Vinícius primeiro o que ele definiu, o que é a gastroenterologia. Prazer, doutor Augusto. Foi um prazer aceitar o convite seu aqui para vir para esse podcast. Eu acho que o podcast é uma forma de trazer informação à população, assim, muito importante. Hoje em dia, no mundo de hoje, né, que muitas informações, fake news, né, notícias erradas, então acho que trazer um conteúdo assim de qualidade com vários médicos, assim, acho de extrema importância. E sim, o gastroenterologista é a especialidade médica, né, que vai cuidar da sua saúde digestiva, né? Então, assim, ele vai atuar em diversos órgãos seus, que vão, por exemplo, o esôfago, o estômago, né, o intestino, além de alguns outros órgãos como fígado, pâncreas, né? Então, todos aqueles sintomas digestivos, né? A dor abdominal, a azia, o refluxo, ele vai conseguir atuar dessa forma. Importante, o doutor Vinícius já falou aqui sobre fake news. Talvez seja isso que a gente mais se preocupa, em trazer informações precisas. Nós vamos falar de informações precisas com profissionais que entendem. Porque às vezes as pessoas comentam sobre tanto remédio para tanta coisa e não fazem muita ideia do que estão falando. E por vezes propalam até melhor, falam até melhor, e a gente quer conversar aqui com profissionais que entendem. Dentro da gastroenterologia, assim como dentro da medicina, nós temos, na linha de diagnóstico, sempre começa com a entrevista, a anamnese, o exame físico e os exames que complementam o raciocínio. Hoje a gente ouve dizer, doutor Widma, que a pessoa chega e fala, eu tenho uma gastrite nervosa. Eu pergunto, o que é uma gastrite nervosa? Isso existe? Já partir para um diagnóstico. Sabemos que o diagnóstico de gastrite é essencialmente histológico. Você precisa fazer uma biópsia do estômago para dizer. Mas a gente pode dizer que uma pessoa tem gastrite nervosa? Como é que funciona isso? Primeiramente, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. É um prazer imenso poder estar com ele, que foi meu professor, que muito me ensinou, né? Ao contrário do que ele estava falando. Não sei se eu ensinou bastante. É um prazer estar aqui com ele, que é nosso espelho, né? Digamos assim, enquanto profissionais da saúde digestiva. E, além disso, é um prazer estar aqui com o Vinícius também, que é um colega que é super bem conceituado. E eu estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast, né? Dessa ótima possibilidade de trazer conhecimento para as pessoas. Então, diante de um quadro, né, de um paciente que vem, a gente utiliza do nosso conhecimento da gastroenterologia para a gente avaliar. O paciente vai vir com a queixa, como você sabidamente aí falou, né? O principal para a gente realmente é a entrevista, é o começo de tudo, né? Onde a gente consegue fazer, na maioria dos casos, o diagnóstico certeiro dos pacientes, né? A entrevista, que a gente chama de anamnese, e o exame físico. E aí, nessa entrevista, o paciente ele vai vir com a queixa
que no geral, quando é gastrite, vem com a queixa de dor no abdômen superior, né? E diante disso, o diagnóstico de gastrite ele vai se basear no exame físico, na anamnese, que é a entrevista. Em casos que são necessários, a gente pede a endoscopia. E nessa endoscopia, a gente faz a biópsia. Através da biópsia, a gente consegue, depois de avaliação de lâmina, né, que é o laboratório faz isso e traz, o paciente traz para a gente o resultado, a gente consegue definir que realmente é uma gastrite, que é a inflamação da mucosa gástrica, né, do estômago. Existem várias causas para essa gastrite, né? Existe uma bactéria chamada H. pylori, existe o uso de anti-inflamatórios, existem os fatores externos, sim, né? Estilo de vida, hábito de vida, alimentação, o estresse, né? Então, a gente considera que não é que exista um diagnóstico no livro de gastrite nervosa, mas a gente considera, a gente não aprende isso, mas a gente considera que é um fator de risco para um paciente que, sabidamente, ele fala, a gente não tem H. pylori, não tem outros fatores de risco, então a gente considera que existe a tal da gastrite nervosa, mas como um fator de risco. O paciente submetido ao estresse recorrente, aumenta a produção, realmente, sabidamente, aumenta a produção do ácido no estômago e faz inflamação de mucosa. Então, é como se fosse um fator de risco, vamos dizer assim, né? Ok. Então, é você que é nervoso, não é o estômago. E quando você fica nervoso, o estômago pode pagar o pato. Exatamente. Inflamar porque aumenta a secreção. O doutor Ismo já falou aqui, Vinícius, da endoscopia. Aí veio a primeira ideia. Todo mundo, as pessoas querem fazer uma endoscopia atrás da outra. Bom, muitas vezes eles estão corretos, mas quando é que a gente deve sugerir uma endoscopia? Existe uma idade padrão para fazer endoscopia? Tem que ter uma queixa? É as duas coisas? Como é que funciona a indicação de fazer endoscopia? Depois, como o Idmar comentou, né, depois de uma história clínica detalhada do exame físico, né, a gente parte para alguns exames complementares, né, e a endoscopia é um dos exames que é utilizado somente para confirmação diagnóstica, né. Mas, assim, não é todo mundo que você vai pedir a endoscopia. Pacientes, por exemplo, pacientes jovens, né, que não têm sinais de alarme, né, o que a gente chama de sinal de alarme, né? Uma perda de peso, né, uma anemia, um sangramento, ou seja, uma dificuldade de engolir, né, não necessariamente precisaria você investigar com endoscopia primeiro, né, você poderia, né, tratar clinicamente esse paciente, e aqueles mesmos que não responderem, aí sim você partiria para um exame de endoscópio. Já pacientes com uma idade maior, acima de 40 anos, eu acho que assim, é fundamental você já fazer um exame para você ter essa confirmação do diagnóstico, né? Porque muitas doenças, né, como cânceres, tumores, podem se apresentar como simples sintomas de dor no estômago, ou então uma simples azia, né? E são mais prevalentes nessas pessoas com idades um pouco maiores, né? Então, nessas situações, eu acredito que são mais importantes fazer a endoscopia, né? Então, se tem um sintoma sugestivo de estar ali no estômago, no aparelho digestivo, uma dor, um desconforto, e tem mais de 40 anos, com mais precisão. Se tiver sinais de alarme, isso, aí em qualquer idade você já abordaria melhor. Você já faria o exame. Job Alvim Julião. Deve ser seu parente. Meu pai. Muito obrigado, Job, por nos acompanhar. Muito obrigado. Muito importante essas informações, também achamos. Ivna Peixoto, muito obrigado, Ivna, por nos acompanhar. Equipe bem preparada. Muito grato pelas palavras. Quando se faz uma endoscopia, doutor Luiz, aí vem outra história. Tu já disseste aqui sobre o H. pylori, famosa bactéria. Por coincidência, quando eu me formei, ainda não existia o tratamento do Helicobacter pylori. Surgiu lá na década de 80, com aqueles dois australianos, que deu até um prêmio Nobel. Um deles até bebeu uma cultura da bactéria e se autoprovocou a doença para comprovar a existência da doença. E se mudou muito o paradigma. Inclusive, quando eu fazia cirurgia geral no passado, a gente tinha várias cirurgias de úlcera que se fazia, e essas cirurgias todas ficaram na história. Até porque a causa não era clorido péptica, essencialmente. E essa história do H. pylori, do Helicobacter pylori, nós devemos pesquisar sempre, pesquisa com alguma forma específica, só biópsia, e depois que pesquisa a gente tem que tratar sempre. Como é que funciona isso? Então, a bactéria H. pylori, ela é uma bactéria que tem uma preferência pela mucosa do estômago, né? E ela causa essas inflamações, né? Pode causar uma gastrite, pode causar
erosões, que são feridinhas menores, pode causar úlceras, né? Uma vez que a gente faz a endoscopia, o paciente tem indicação, essas indicações que o Luiz acabou de falar, a gente pesquisa sim o H. pylori, certo? Diante de uma endoscopia de um paciente que tem indicação de pesquisar uma dor epigástrica, a gente pesquisa a bactéria, né? A bactéria, uma vez encontrada, ela deve ser tratada, tá? Visto que existem riscos de não se tratar. É uma bactéria que pode causar uma úlcera, né? E o paciente pode ter outros sintomas, pode ter um acometimento mais importante do estômago, e a gente precisa tratá-lo. O problema é que algumas pessoas elas desenvolvem uma resistência à antibiótico-terapia e esse tratamento ele fica um pouco mais difícil em algumas pessoas. Mas eu opto por tratar a bactéria sempre. No diagnóstico da bactéria tem a biópsia que você faz durante o exame, que é retirada de um fragmentozinho do estômago. Nós temos duas formas, basicamente, de fazer esse diagnóstico, né? Com a própria teste da urease ou com a biópsia que vai ao patologista. Existe uma preferência de um pelo outro? A gente faz os dois? Assim, a urease, ela cabe bem em pacientes jovens e em pacientes que nunca tiveram o H. pylori previamente. É um teste rápido, você consegue o diagnóstico na hora. Se for um paciente que vai te entregar logo esse resultado, né? No dia posterior, visto que no dia do exame ele está sedado ainda, mas no dia posterior ele já tem um resultado para lhe mostrar, é um resultado mais rápido, né? Tem esse benefício. A biópsia, ela acaba ficando mais direcionada para os pacientes que já tiveram H. pylori e que já fizeram a urease, digamos assim, deu positivo, tratou, e a gente vai observar se realmente houve o tratamento dessa bactéria. Bem como pacientes que têm lesões estranhas, vamos dizer assim, né? Suspeita de tumores. Suspeita de tumores, pólipos grandes, né? Alguma coisa diferente do nosso habitual, do que a gente encontra. E bem como os pacientes também mais idosos, porque a gente precisa, nessa mucosa, também avaliar, além do H. pylori, a atrofia, a característica histológica da mucosa, se a gente tem que se preocupar com outras coisas além da bactéria. Doutor Vinícius, depois que a gente trata essa bactéria, tratamos, diagnosticamos, a gente precisa obrigatoriamente repetir a endoscopia para saber se tratou? Aquele teste das fezes, DNA fecal, aquilo funciona, vale a pena? O teste respiratório funciona, vale a pena? Ou a gente faz endoscopia mesmo? Como é que funciona na prática, no dia a dia? Na prática, a gente acaba repetindo realmente a endoscopia e a gente acaba fazendo as biópsias que o Widmer comentou aqui, né? Porque além de você ter essa informação, né, realmente se está ou não H. pylori, ele deve estar presente, né? Você consegue outras informações, né, relacionadas à mucosa. Como é que está essa mucosa? Se está doente? Se existe algum indício de alguma lesão pré-neoplásica? Então, assim, a biópsia é o padrão ouro, né? Que a gente chama para o controle e tratamento da H. pylori. Existem esses outros testes que a gente chama testes não invasivos, né? Que é, por exemplo, o teste respiratório, o antígeno fecal. Mas, assim, na prática, no dia a dia, a disponibilidade desses testes é muito baixa. Muitas vezes os planos não estão disponíveis e são exames até mais caros que a endoscopia em alguns casos. Então, na prática, nós fazemos a nova endoscopia, a biópsia. Essa endoscopia tem alguns critérios. Ela tem um período depois do tratamento e tem também a história também que a pessoa tem que passar algum tempo sem tomar nenhum remédio para não atrapalhar. Isso. Qual é esse período, qual é esse remédio? Como é que funciona isso? Após o período mínimo recomendado, que após 4 semanas após o término do tratamento, você vai ficar 4 semanas após o término dos antibióticos, né? E 15 dias sem estar usando nenhum omeprazol, né? Os prazóis, né? Esse é o tempo mínimo, né? Mas você vai avaliar cada situação de cada paciente. Claro que alguns pacientes você tem que fazer um pouco mais precoce, né? Você tiver um controle de uma úlcera gástrica, né? Ou então, mais tardiamente, se for somente uma simples gastrite, você poderia esperar um pouco mais, né? Isso varia individualmente de cada paciente. Conforme bem dito aqui pelo Dr. Vinícius, não existe em medicina um carimbo, uma receita de bolo que se encaixe em todos os pacientes. Está dentro do contexto, está dentro da anamnese, do exame físico, a idade, outras comorbidades, porque às vezes a pessoa tem uma indicação muito forte de endoscopia, mas tem condições clínicas que tornam essa endoscopia um exame de mais risco. Então talvez você não devesse examinar tanto. Isso. Bom, enfim,
tá dentro da conversa com o paciente, né, Com doutor Luiz? certeza, com certeza. O doutor Luiz me falou aqui de atrofia. Às vezes assustam as palavras. Atrofia, metaplasia, a pessoa chega com uns nomes bonitos, Olga, Odin, Olginho. Isso é nome para a gente botar em criança? Isso significa o quê? Para que serve isso? É que quando você vê a endoscopia, tem um nome de nome estranho, mas são classificações que a gente usa para saber os riscos que a pessoa tem. Atrofia, na verdade, a gente acaba falando os termos aí. Atrofia é como se a gente tivesse uma mucosa um pouco mais fininha, né? A mucosa um pouco mais adecalçada, que a gente chama, que é uma mucosa lisinha, fina. É mais comum em pacientes mais idosos, mas também é um indício, pode ser um indício de alguma lesão, que pode ser uma lesão maligna, né? Ou pode ser uma lesão pré-maligna, um pouco antes, tá? Então, tem algumas regiões do estômago, quando a gente olha na endoscopia, a gente fala, ó, aqui tá um pouco estranho do nosso habitual, porque o nosso estômago ele é cheio de pregas, né? A gente tem uma região que tem mais pregas, outras tem menos, mas no geral ele tem mais pregas do que ele é liso. Então, a atrofia é mais isso aí. E a metaplasia é ao contrário, é uma mucosa mais grossa, vamos dizer assim, né? É uma tentativa, um mecanismo de proteção, tentativa do organismo de proteção, de quando há uma mudança daquele epitélio para poder proteger contra esses eventos recorrentes, né? De ácido, de medicações e de bactéria, né? Que muitas vezes também acaba sendo uma área que a gente precisa ficar atenta por ser uma área que tem risco de se tornar um câncer, né? No caso específico da metaplasia, doutor Vinícius, nós estamos aqui preocupados principalmente nas pessoas que têm refluxo, né? Que têm uma alteração da mucosa do esôfago, por assim dizer, para suportar a acidez do estômago. Porque o esôfago é um tubo de condução, só serve para conduzir o alimento, e o alimento não deveria voltar do estômago para o esôfago. Mas algumas pessoas têm um refluxo. Refluxo parece que é uma doença de diagnóstico estritamente clínico. Os dados clínicos, você sabe se a pessoa tem ou não. Mas quando se fala aqui em biopsiar esôfago, atrofia, metaplasia, como é que funciona isso na prática? Aqueles pacientes, né, que apresentam refluxo de longa data, né, eles realmente têm um risco aumentado de desenvolver essa metaplasia, né, que a gente chama de esôfago de Barrett, né, que esses pacientes, eles têm um risco mais do esôfago de Barrett, você evoluir para um câncer de esôfago, né, um adenocarcinoma, um tipo de câncer de esôfago. Então, assim, realmente nesses casos, nesses pacientes, que você detecta na endoscopia, né, essas áreas suspeitas de metaplasia. Existe sim uma recomendação de você fazer umas biópsias, né, de todos os quadrantes do esôfago, né, onde tem essas áreas suspeitas de Barrett, né, para você em busca de alterações que poderiam aumentar o risco de câncer, né, que a gente chama de displasia, né, porque nesses pacientes que existe essa displasia, você poderia utilizar de outros métodos endoscópicos de tratamento, né, para esses casos, né? Mas existe essa recomendação, sim, de biopsiar o esôfago nesses pacientes com esôfago de Barrett. Seria até a fulguração, o argônio, uma forma de destruir a ablação daquela mucosa. Exatamente. Como se fosse uma queimagem. Uma queimagem, exatamente. Então, às vezes, quando você tem refluxo há muito tempo, você pode desenvolver, inclusive, essa doença. Isso. Que é o esôfago de Barrett, que na essência é uma mudança da mucosa para suportar a acidez, mas essa mudança traz uma carga maior de risco de fazer câncer e precisa de uma vigilância maior. E essa vigilância seria o quê? Semestral, anual? Eu sei que cada caso é um caso. A gente faz uma pergunta genérica. É uma vigilância um pouco complexa, porque assim, se a gente tem um Barrett avançado, vamos dizer assim, uma lesão mais alta, né, maior, ou uma lesão suspeita de se transformar em câncer, caso não seja abordado, a gente tem que fazer uma vigilância mais de perto, a gente vai fazer ali a cada 6 meses. Se for um paciente que tem um Barrett controlado, pequeno, um paciente que consegue usar as medicações, consegue fazer uma dieta, consegue se adequar ao que a gente solicita no consultório, a gente pode se passar um pouquinho mais, fazer anual, mas no geral, assim, a gente fica um pouquinho medroso, dependendo do caso. Mais precoce, né? A gente pede ali para vir em 6 meses e mais ou menos individualizado, dependendo do que a gente... O
paciente tem uma história familiar, né, já prévia de câncer, do trato de esôfago, do trato gastrointestinal, você sempre tem que considerar isso nesse rastreio, nesses casos, né, também. Individualizar, né, eu acho. Individualizar, cada caso a caso, né? Exatamente. Eu acho que esse Pois não. Eu acho que isso é o legal da medicina, assim, é a gente conseguir individualizar as coisas, porque cada paciente é nós somos seres humanos diferentes, nosso DNA é diferente, nossa genética é diferente, o que cada um fala no consultório é diferente, né, Vinícius? A gente Isso, exatamente. as pessoas chegam com o mesmo, duas pessoas com diagnóstico de refluxo que têm sintomas diferentes, e é isso que a medicina ela não é uma ciência matemática, né? Ela é uma ciência humana mesmo. Cada paciente tem um sintoma, cada sintoma nos direciona para um diagnóstico e cada diagnóstico nos direciona para um tratamento e para um acompanhamento. Então, depende muito. Por isso que é importante você procurar profissionais habilitados. A própria doença do refluxo, ela atende talvez àquilo que funciona para quase tudo na medicina, né? Que existe um padrão de cuidados gerais. A doença do refluxo está mais associada às pessoas que têm um peso mais elevado, então faz parte também a pessoa talvez adequar a sua vida. Perda de peso, tabagismo, perda de peso é uma coisa difícil, tabagismo é uma droga que a pessoa se habitua, fica atrelada àquele tipo de droga, mas às vezes os pacientes precisam tomar medicamentos, uns que diminuem a produção de ácido, tipo esses bloqueadores já citados, e outros que aceleram o esvaziamento. E às vezes isso é por muito tempo, né, doutor Vinícius? Tem que tomar durante um tempo longo, né? Exatamente. Esses pacientes, por exemplo, que têm esôfago de Barrett, que a gente comentou, né, com essa metaplasia, muito provavelmente vão precisar usar o IBP para a vida toda, né? Tempo todo. O tempo todo, né? Já, por exemplo, pacientes que tenham um refluxo mais leve, moderado, que não tem essas alterações, né? A gente tenta realmente, a gente usa o medicamento por um certo período, né? E depois a gente vai avaliar individualmente como é que esse paciente vai ficar, se ele vai se adaptar a essas mudanças de hábitos de vida, né? Perda de peso, dieta, né? E em alguns casos ele pode até usar o medicamento sob demanda, né? Como é a necessidade e tal. Individualizar também nesses casos também. Me parece que quem mais retira IBP dos pacientes são os gastroenterologistas, né? É muito ruim. É todo mundo prescrevendo e vocês tirando. Por que vocês são do contra? Né, doutor Vinícius? É porque não tem realmente indicação? Pergunta se jogando com paciente contra paciente. Isso, muitas vezes o paciente está usando o IBP e realmente já não tem aquela necessidade, né? E acaba em alguns casos, né? Vai provocar alguns outros efeitos colaterais da própria medicação, né? Relacionados à desbiose intestinal, né? Infecções intestinais, né? Então, assim, às vezes o paciente não precisa estar usando todo dia o medicamento, pode estar usando somente quando sente o sintoma, né? Então, aí a gente acaba tendo que tirar mesmo desses pacientes. Isso é interessante porque as pessoas ficam reféns de um medicamento. Teve um tempo no passado que se falou em uma associação dos IBPs, que são os prazol, meprazol, pantoprazol da vida, com alguns tumores, mas isso não ficou muito claro. Mas tem associação, por exemplo, com a absorção do cálcio, e pode se associar à osteoporose. Então, às vezes você tem um paciente de mais idade que de per si já tem uma osteoporose, digamos, em curso, e vai usar um medicamento desse, então de repente, se for usar para sempre, pensar também em tratar os ossos, fazer densitometria, ver se precisa de reposição daqueles alendronatos. Eu sou tempo do alendronato, tem uns bem mais novos hoje, enfim, isso está dentro do pacote, né, doutor Luiz? Faz parte, né? Ivna Peixoto pergunta, esse podcast ficará gravado? Tem muitas informações importantes. Obrigado, Ivna, pela participação. Ficará sim, estará no YouTube, no Dr.Augusto.Cândido. Esse é o nosso YouTube, onde vai ficar gravado. Ficará assim. Onde estávamos no IBP. IBP mudou agora. Eu sou do tempo que não existia IBP. Eu vou ficar falando essas coisas para parecer mais velho. Quando surgiu o omeprazol foi uma farra. Era a época da cimetidina, famotidina, que era um bloqueador de uma das possíveis formações de ácido, que é só o bloqueador da histamina, e depois veio um bloqueador da célula, que é um bloqueador de bombas de prótons, que é o IBP. Esse bloqueia a formação de ácido de forma maravilhosa. E agora nós temos um novo, né?
já mudou mais, que está talvez até mais em voga. Mas foi dito aqui sobre disbiose. Essa conversa é comprida, né, doutor Vinícius? O que é a disbiose? Abri agora um outro leque. Ele vai puxando, né? Exatamente. A disbiose, né, seria um desequilíbrio, né, da nossa flora intestinal, né? No nosso intestino, né, existem bactérias do bem e do mal, né? E em algum momento, né, por medicamentos, situações de estresse, alimentação também, tudo isso pode influenciar, né, antibióticos e tal, esse desequilíbrio, né? E aí, quando acontece esse desequilíbrio, né, aí vão surgir os sintomas, né, que são bem variados, né? Uma dor abdominal, uma distensão abdominal, gases, diarreia, né, ou até mesmo constipação, né? Isso seria a disbiose intestinal, que é bem complexa. Ainda estamos caminhando nessa floresta. Podemos tratar com um antibiótico essa disbiose? Em algumas situações, sim. Uma forma de disbiose que hoje em dia já está muito comentado seria a SIBO, né? O supercrescimento bacteriano. Ela, quando você tem um crescimento dessas bactérias no nosso intestino delgado, que normalmente não é colonizado por elas. Então, quando você tem a confirmação através de um exame que a gente tem, aí sim você tem indicação de usar antibióticos nesses casos, né? Tipo a rifaximina e uns parentes. Rifaximina, metronidazol, varia. Várias medicações podem ser utilizadas, né? Ou seja, já saiu de disbiose para especificamente o supercrescimento bacteriano e que tem um diagnóstico, que tem um tratamento. Porque por vezes você está com aquela barriga estufadona, não sabe o que é. Pode ser um problema desse. Que tem diagnóstico e tem tratamento. Exatamente. E como é que a gente diagnostica a disbiose, doutor William? É com esse teste... A SIBO, né? A SIBO, a disbiose, a SIBO. A SIBO, o teste que a gente utiliza, sim, que é um teste disponível, inclusive aqui na clínica, eu acabo encaminhando muitos pacientes para cá, porque é um teste de fácil acesso aqui. E são pessoas qualificadas que fazem, né? É um teste respiratório, que a gente chama, né? Pesquisa de supercrescimento bacteriano. Então, esse teste consiste no paciente, existe um pacotinho, digamos assim, né, que ele vai soprar, exalar, e aí vai ser aferida a quantificação, vamos dizer assim, para explicar melhor, de bactérias, né? Ela vai conseguir quantificar quantas bactérias você tem ali naquele teste, naquele momento. Você recebe, inclusive, o exame, o resultado no momento, logo após, né? Espera um pouquinho, logo após você já consegue receber e o paciente já consegue direcionar para o seu médico para avaliar se você tem realmente essa alteração aí, né, no intestino delgado. Já que se fala em tantos desconfortos, tem duas coisas que talvez chamem muita atenção, é que hoje existe uma apologia de que tem dois tipos de alimentos que são inflamatórios. Uhum. Um é o glúten e o outro é o leite. Se você vai viver sem glúten e sem leite, você não vai comer nada na vida, que quase tudo tem glúten ou leite e muitos têm os dois juntos. É fato realmente que o glúten é inflamatório, ele faz tanto mal? Isso é verdade? Acaba sendo um mito, né? Assim, o glúten está presente em diversos alimentos que são fundamentais, ricos em nutrientes, né? Assim, então, você tirar o glúten assim por tirar, eu acho que é um erro, né? Existem realmente situações, né, alguns sintomas que podem sim que podem ser relacionados ao consumo de glúten, né? Mas são já doenças bem estabelecidas, né? A doença celíaca, né? A hipersensibilidade ao glúten, entendeu? Então, mas são casos que devem ser investigados. O paciente não pode tirar um alimento sem antes passar por um médico, fazer uma avaliação para se determinar se é realmente ele que é o desencadeante. Às vezes você pode estar tirando um alimento que é muito rico no nutriente para você, né? Além de que o glúten dá aquela ligazinha na comida, é gostoso, né? Além de que é delicioso. Ou seja, se você não tem nenhum problema, a doença celíaca é uma doença que aí de fato você não vai poder ingerir, porque senão você vai desenvolver um monte de coisas, perda de peso, anemia, e anemia, risco de neoplasia. Bom, aí é diferente, mas não é todo mundo que tem doença celíaca. O glúten não é esse bandido todo. E aí o povo também está falando agora que o leite é o bandido. A lactose também é um bandido, doutor Luiz? Ou depende? Na verdade, a lactose não é um bandido, é a mesma coisa. Mas o leite é o leite, né? Que ele tem açúcar e tem... o leite, na verdade, né?
não é um bandido, não. É um alimento que também, assim como o glúten, deve ser individualizado. Se você é um paciente intolerante à lactose, você é um paciente alérgico à lactose, depois de você passar por uma avaliação, aí sim a gente restringe, né? Mas existe hoje em dia a tendência ao radicalismo, né? Isso. Tirar e tô inflamado e achar que tirou o glúten e o leite, que vai resolver a distensão abdominal, e não é bem por aí, né? Na verdade, o buraco é muito mais embaixo, como a gente fala, né? Isso, exatamente. Doutor Diego Rangel nos acompanhando. Muito obrigado, doutor Diego, pela honra de acompanhar o nosso podcast e dizendo aqui, excelentes gastroenterologistas. Também acho. Isso concordamos. Doutor Diego também faz parte do nosso corpo clínico, muito nos honra também. Aqui então chamamos a atenção disso. O leite não é esses bandidos todos e o glúten também não é. É claro que tudo é individualizado. Na verdade, eles são essenciais para muitas coisas. O leite é um alimento perfeito. Foi feito por bezerro, a gente rouba, toma, mas ele tem tudo. Ele tem tudo que o alimento precisa. É claro que se você tiver intolerância à proteína do leite da vaca, se você tiver intolerância à lactose, aí é uma situação específica. Mas isso é uma minoria. Eles não são esses inflamatórios todos, não fazem esses males todos. Já que estamos falando de intestino, disfunção, às vezes as pessoas se assustam com diarreias. Todo mundo que tem uma diarreia acha que deve tomar um monte de remédio para diarreia. Mas parece que a grande maior parte é autolimitada e não tem essa necessidade, né, doutor Vinícius? Como é que funciona uma abordagem de uma diarreia? Tem alguma coisa que nos assusta mais? Normalmente a gente subdivide as diarreias, né? Aquelas diarreias agudas, né? Que são de poucos dias, né? Até 15 dias, né? Que estão, nesses casos, estão mais relacionados a causas infecciosas, né? Virais, né? Que normalmente melhoram, né? Aquela diarreia subaguda, né? Ou persistente, né? Que acima de 15 a 30 dias. E aquela diarreia crônica, né? Acima de 30 dias. Essa diarreia crônica realmente necessita de uma investigação, né? Existem diversas causas, né, desse tipo de diarreia, que variam desde intolerâncias alimentares, algumas parasitoses também, e até mesmo neoplasias, né? Câncer de intestino também, né? Normalmente a gente faz dessa forma. Ou seja, novamente a entrevista é importante. Porque às vezes nos assusta, o paciente fica desesperado com uma diarreia que não tem os sinais de alarme, que às vezes nos preocupa mais, mesmo que seja uma diarreia curta de 3, 5 dias. Mas se você tiver sangramento importante, queda do estado geral, perda de peso, talvez a gente se assuste mais. Mas aquela diarreia, você que fez uma viagem, comeu uma coisa diferente e evacuou 2, 3 vezes, 4, 5 num dia, durante 3 dias, se preocupe não, a diarreia é o próprio tratamento do problema. Talvez uma virose, uma rotavirose, talvez Na verdade, é um mecanismo de proteção do organismo, né? Jogando para. Ele está se resolvendo. E as pessoas querem tomar um remédio para cortar a diarreia. Deve, doutora Luiz? Não, de forma alguma. Nesses casos aí, a gente tem que esperar que ela se resolva. Tem que agradecer por estar tendo diarreia, né? Na verdade, a gente faz as coisas de suporte, né? A pessoa toma um remédio para dor se estiver doendo muito, toma líquido, para se manter. E trata a diarreia comendo, se alimentando. Claro, se você tiver com vômitos incoercíveis, aí, vômitos que não param, de repente você precisa de uma assistência, de um profissional, de um hospital. Mas a grande maior parte das diarreias fica no ambiente da simploriedade. Quando passa dos 30 dias, aí talvez mais complexo. Mais complexo, doenças inflamatórias intestinais, né, também. Neoplasias, talvez a gente precise de exames mais complexos também para isso. A própria mudança do hábito intestinal acaba caindo também naquilo que vem sido tão falado, né, sobre o câncer de intestino, né, e a relação do óbito de Preta Gil e tudo, né, que ficou todo mundo bastante assustado com isso aí. Mas serviu de alerta mesmo pra gente, né, desses sinais de alarme aí que o Vinícius falou. Perda de peso, diarreia, mudança do hábito intestinal, sangramento nas fezes, né, ou às vezes não visível, mas no exame, o sangue oculto, né, que a gente pede no consultório sempre positivo, né? São sinais de alarme para a gente se atentar para isso. E nesses casos, a diarreia está junto também. A mudança do hábito, né, intestinal com diarreia. O doutor Luiz me chamou a atenção aqui de um outro assunto, o assunto está na mídia, né? O falecimento de alguém que é conhecido de todo mundo, da Preta Gil, chamou a atenção porque ela morreu jovem de câncer de intestino. E nós já temos, doutor Vinícius, uma preocupação de prevenção do câncer de intestino.
Existem motivos para fazer o exame? Só a idade, queixas? Como é que funciona essa prevenção do câncer de intestino? Assim, paciente que não tem história familiar e não tem queixas, né? Normalmente existe uma recomendação de, a partir de 45 anos de idade, né? Você já iniciar essa investigação com colonoscopia, uma forma de prevenção, né? Já é comprovado que a colonoscopia, ela diminui a mortalidade, né, do câncer de intestino, né? Você vai tentar buscar os chamados pólipos intestinais, né? Que são lesões que, com o longo do tempo, podem vir a virar o câncer de intestino, né? E quando você detecta nessa idade, a partir dos 45 anos, normalmente eles vão estar pequenos, que são facilmente retirados durante o exame, né? Além do diagnóstico, você consegue tratar com a colonoscopia esses chamados pólipos intestinais. Naqueles que têm história familiar, por exemplo, pretagil, aí já existe uma recomendação de você fazer ainda mais precoce, 10 anos antes do caso índice, né, da sua família que tem, aí você já teria indicação de fazer, né? E essa indicação ela se restringe principalmente aos parentes de primeiro grau daquele paciente, exatamente, que seriam seus irmãos e seus filhos. No caso isso. Importante aí para citar novamente isso, é que quando a gente fala de câncer de intestino, as pessoas se preocupam muito mais, às vezes, com o aspecto hereditário. Isso. E é bom lembrar que 85% dos cânceres de intestino, eles não têm associação com a hereditariedade. Todo câncer é uma doença genética, mas nem todos são uma doença genética herdada. Isso. É genética porque ao longo da vida você se expõe a riscos e esses riscos transformam a mucosa e formam esses pólipos. E essas colonoscopias feitas, doutor Luiz, a gente deve repetir depois dos 45 anos com muita frequência, só quando tem pólipo? Como é que funciona isso? Não. Os pacientes que têm aos 45 anos, vamos dizer assim, né? Um paciente, exemplo, veio realizar a colonoscopia, nós temos uma colonoscopia normal. Se a gente tiver um paciente que não tem grandes histórias familiares, um paciente sem grandes fatores de risco, a gente pode repetir a cada 5 anos. Então, não é um exame assim que a gente precisa repetir tão brevemente, né? Mas se for um paciente que tem uma história familiar, tem algum fator de risco, esse paciente ou tem pólipos em grandes quantidades, a gente pode abreviar aí, encurtar um pouquinho mais de tempo e fazer ali a cada 2, 3 anos. E ainda existem aqueles pacientes que precisarem repetir com um tempo menor, que são os pacientes que a gente tirou alguma lesão muito grande, que a gente quer avaliar ali a mucosa como é que ficou, avaliar se tem alguma recidiva, né? Nesses pacientes a gente pode pedir ali para fazer em até uns 6 meses, reavaliar para ver se está tudo bem depois dessa retirada de grandes lesões. Ou seja, novamente a história ela é dentro de um contexto. Se tirar um pequeno pólipo, menor que 5 milímetros, você pode ficar tranquilo em repetir em 3 anos sem problema nenhum, um pólipo único. Mas se tiver pólipo, o próprio pólipo, que pólipo que é qualquer verruga que cresce dentro de uma mucosa. Quer dizer, verruga seria na pele, é qualquer nódulo que cresce dentro de uma mucosa. No caso, da mucosa do intestino. Os pólipos do intestino eles têm critérios de preocupação também. Se ele for maior que 1 centímetro, ele é mais preocupante. Se tiver displasia de alto grau ou se tiver componente viloso. Esses aspectos estão associados à resposta do patologista. Então, quando a gente tira aqui, manda para a patologia, inclusive estamos estabelecendo uma parceria com a Micro, cada vez mais próximo da gente. Mandar um abraço aqui à doutora Lorena, ao doutor Renato e à doutora Cláudia Macedo, que são lá da Micro e que estão vindo aqui para nos associar à nossa Sagrada Família. O jovem Urbano Ferraz, muito obrigado, Urbano, por nos acompanhar. Eu tinha refluxo quase todos os dias, fazia uso de omeprazol todos os dias. Passei a tomar 600 ml de água em jejum, reduzido o uso do omeprazol. Bom, se o senhor reduzir ficou bom, acho que está tudo bem. Muito obrigado por nos acompanhar. 600 ml de água em jejum. A água em jejum faz algum efeito, doutor Vinícius? Não conheço, assim, mas assim, às vezes ele pode também ter feito alguma mudança no hábito de vida junto com a água, né? Perdeu peso, está fazendo atividade física, né? Isso junto acabou. Se o senhor perdeu peso e está fazendo atividade física, talvez funcione melhor do que a água em jejum. Exatamente. Mas como a água não faz mal, não, com certeza. Você pode tomar em jejum, tomar, assim, pode tomar. Não faz mal. Tem evidência, exatamente. Quem sabe, né? É que a gente ouve tanta coisa, tem gente que toma água, morre em jejum. Água com sal, água com limão, água com tempero, água sem tempero. Bom, água com é porque bota uma coisa, bota outra. Mas de qualquer forma, a água não faz bem, não faz. O que a água faz mal, às vezes. Você
Sempre vou. O que a água faz mal às vezes, para quem tem refluxo, é quando você se alimenta e ingere muita quantidade de líquido durante a alimentação, ou suco, ou água em si, que pode predispor a mais sintomas. Então, a gente sugere evitar durante pelo menos uma, 2 horas após a refeição, você fazer. Então, se você gosta de comer com aquela garrafa de suco de todo tamanho junto, e tem muito refluxo, de repente, aí sim vai ser prejudicial. de repente esse hábito é que está lhe prejudicando. Muito obrigado, Juan, por nos acompanhar. Falamos de gastrite, não falamos de úlcera. Passamos de gastrite sem falar. A de gastrite diferencia da úlcera, do estômago ou do duodeno? O que diferencia uma úlcera de uma erosão, de uma gastrite? Endoscopicamente. Realmente, a diferença pelo sintoma é difícil, né? Assim, você tem que fazer a endoscopia, né? E na endoscopia que você vai detectar. Normalmente a úlcera é uma lesão mais profunda, né? É uma lesão mais profunda, tem algumas causas, né? As principais causas, como o Igor já comentou, a H. pylori é uma causa muito comum das úlceras gástricas, né? Os medicamentos também, o uso de anti-inflamatórios, né? Esses remédios que a gente toma, diclofenaco, nimesulida, é uma causa muito comum, né? E hoje em dia com o uso abusivo, às vezes, né? A gente vê bastante, né? E relacionado também, às vezes, à alimentação, estresse, né? Bebida alcoólica, tabagismo, né? A erosão seria mais superficial na mucosa, né? Normalmente tem múltiplas erosões, né? A úlcera normalmente é 1, 2 isoladas, né? Isso é uma diferença mais endoscópica mesmo, né? E sempre a úlcera, a gente faz a biópsia na úlcera, né? Porque a úlcera, ela, dependendo, se for no estômago, principalmente, ela pode ser um início ou até mesmo uma lesão cancerígena, né? Então, toda a úlcera no estômago a gente tem que fazer biópsia, né? Ok. As úlceras duodenais e as doenças duodenais são quase que restritas a quem tem o H. pylori, né? É uma doença típica quando você vê uma úlcera no duodeno, você já tem quase certeza que deve ter bactéria presente. Inclusive, a gente biopsia o estômago. Isso. A úlcera, ela está no duodeno. O duodeno é o intestino, né? Logo depois do estômago, a gente tem o duodeno. Então, que já é o intestino, já não faz mais parte do estômago. Se a gente tem uma úlcera no estômago, a gente biopsia a úlcera do estômago. Se a gente tem uma úlcera no intestino, no duodeno, né? Que é o intestino que a gente consegue alcançar na colonoscopia, né? Devido ao na endoscopia, devido ao tamanho do aparelho. Então, o nosso limite é até o duodeno, mais ou menos a segunda, terceira parte ali do duodeno, né? Então, se a gente tem uma úlcera no duodeno, a gente biopsia o estômago, de tanto que é ligado com o H. pylori. Ou seja, a bactéria ela faz muitos estragos. Duodeno tem esse nome porque dizem que tem o tamanho de 12 dedos. Não sei quem foi que inventou isso, mas inventaram. É um órgão meio curvo que abraça a cabeça do pâncreas e forma um C. E a gente não consegue passar além de um certo limite dele endoscopicamente, só com a enteroscopia com balão, que é uma coisa um pouquinho mais delicada. O Dr. Vinícius falou aqui dos AINES. Aqui abre um leque esquisito. Porque hoje qualquer pessoa que chega a qualquer unidade de emergência com uma dor, quer se livrar da dor. Lógico. Por isso que ele foi lá. E às vezes a primeira coisa que o médico prescreve é um remédio que é muito bom para a dor, que é o AINE, que nós chamamos de anti-inflamatório não esteroide ou não hormonal, que são muito potentes para a dor, o cetoprofeno, nimesulide, enfim, todos eles. Mas o AINE, se a dor for, por exemplo, de uma úlcera, de uma gastrite, esse AINE pode piorar a úlcera. Como é que funciona isso, doutor Vinícius? Como é que a gente investiga isso? Porque nós também somos suspendedores de AINE. As pessoas prescrevendo e a gente tirando. É claro que tem um paciente que tem uma doença reumática, tem uma doença específica que não consegue se livrar do AINE. Mas como é que funciona isso, o AINE e a doença no estômago? Em algumas situações, né, pacientes com fatores de risco, né, com histórias prévias de úlceras, né, histórias de hemorragia digestiva, né, merece uma investigação prévia, né? Antes de você até indicar ou manter uma medicação nesses pacientes, você fazer uma investigação, pesquisar se ele já tem H. pylori, porque às vezes a sinergia, né, dos anti-inflamatórios com H. pylori pode provocar mais úlceras, né, nesses pacientes, né? Então eu acredito que tem que também ser individualizado, né? Pacientes com idades mais avançadas, o risco de desenvolver úlcera nesses pacientes, então o AINE nesses casos também
deve ser bem restrito, tem sua indicação, mas deve ser bem individualizado também nesses pacientes, né? A gente se assusta muito mais, né, doutor? Isso, a gente tem um medo. E ainda tem o mecanismo de fazer aquela lesão direta, né? Isso. De mucosa, a gente chama lesão aguda de mucosa gástrica. E além dele ter todos esses mecanismos, ele ainda pode atuar mesmo como um mecanismo causador diretamente, né? Mecânico mesmo. De encostar na mucosa e lesionar. Ou seja, ele não é porque ele pode ser via comprimido direto, lesão direta, mas se ele for venoso na veia ou no músculo, ele vai interferir na formação das prostaciclinas e vai prejudicar o seu estômago também, porque ele destrói uma coisa que protege o estômago. A barreira de proteção, né? A barreira de proteção. Precisa tomar cuidado com a AINE, não que não tenha contraindicação, mas precisa tomar cuidado. Entrando aqui talvez no ambiente mais complexo dos AINES e outras coisas, eu me lembrei de um aspecto. As pessoas que precisam, especificamente uns que usam dupla antiagregação, que são aqueles pacientes que têm doenças cardíacas, infarto ou AVC, e que precisam usar mais de um antiagregante plaquetário. Eles teriam indicação de usar uma proteção gástrica contínua, doutor Vinícius? Ou também é caso a caso? É isso. É sempre Caso a caso, né? Tem que avaliar se o paciente já tem uma história prévia de úlcera. Porque eles têm um risco maior de fazer uma hemorragia mais grave. Exatamente. Né? Teve uma hemorragia digestiva já, a idade avançada, né? Caso a caso, né? Normalmente a gente acaba deixando alguma coisinha, né? Porque a gente sempre tem um medo, né? Mas sempre individualizar, né? Talvez para esses pacientes a gente prescreve né? um inibidor de bomba mais deliberado para sempre. Isso. O risco de fazer hemorragia. Mais baixa, exatamente. Né? Mas colocar uma metade da dose que a gente habitualmente passaria, né? Uma dose de manutenção, né? Exatamente. Hoje eu estou fazendo perguntas difíceis, porque são coisas polêmicas, que... Hoje ele está fazendo pergunta polêmica. Ele falou, já que eles dois vêm, vamos polemizar. Vamos polemizar. Por exemplo, doutor Lídio, o povo tem alguns hábitos que talvez a gente não encontre nas literaturas uma obrigatoriedade, mas as pessoas gostam de tomar remédio para verme. Mas toma remédio para verme quando tem diagnóstico ou tem que tomar de 6 em 6 meses? Porque existe essa preocupação, eu vou tomar, não faz mal, será que deveria tomar só quando tem diagnóstico? A parasitose, ela só deve ser tratada quando ela estiver efetivamente diagnosticada, ou tomar um remédio para verme para limpar como o intestino funciona? Normalmente eu prescrevo quando o paciente tem, né, o diagnóstico, mas há que se avaliar os casos, aqueles casos que os pacientes estão em, por exemplo, zonas de fatores de risco, né? Aquelas zonas mais endêmicas de parasitoses, ou um paciente que não tem acesso ao saneamento básico, um paciente que não usa uma água bem tratada, né? Não bebe aquela água tratada, um paciente que tem alguma doença que diminua a imunidade, né? Alguns síndromes que diminuem a imunidade. Então, esses pacientes, ou ainda aqueles pacientes que necessitarão usar uma medicação que vai diminuir a sua imunidade, né? Nesses pacientes, sim, a gente acaba realmente realizando e, por vezes, até anualmente mesmo, né? Que seria o tempo, o prazo. Mas, no habitual, se for um paciente que é um paciente rígido, se alimenta bem, cuida da sua alimentação e tem verduras e frutas bem lavadas, bem cozidas, e tem uma água boa, bem tratada, um saneamento básico adequado, a gente pesquisa e se vier, tratamos, se não vier, repetimos no ano que vem. Não faz sentido ficar medicando gratuitamente. Não. Só se tiver o sintoma, né? Se apresentar algum sintoma, realmente, e como o Brasil é uma área endêmica, né? Você tem um sintoma de uma diarreia, às vezes, e às vezes não tem uma disponibilidade, né? Não consegue fazer o exame. Não consegue fazer o exame e tal. Ou tudo bem, né? Suspeita, né? Exatamente, né? Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você, trazendo aqui informações importantes com 2 gastroenterologistas que nos honram muito a presença aqui na nossa clínica, o Dr. Vinícius Julião, o Dr. Widma Caetité. Acredito que abordamos aqui praticamente uma viagem pela gastroenterologia. Está chegando mais uma pergunta, deixa eu ver quem é que está participando conosco. Ivna Peixoto, muito obrigado, Ivna, está desde o começo conosco, muito grato por nos acompanhar. Esse podcast é um alerta para pessoas que fazem automedicação. As pessoas têm hábitos inúmeros e nós estamos entendendo aqui que a medicação ela faz parte do arsenal terapêutico e está dentro de um contexto.
de anamnese. Foi dito aqui várias vezes, a pessoa que vem de uma área endêmica, que tem um sintoma, que tem um sinal, isso está dentro da anamnese. É preciso você ser entrevistado pelo médico. O médico precisa conversar com você. Depois que ele conversa, 85% do diagnóstico é feito na conversa. Cerca de 10% do diagnóstico a gente faz no exame físico. E 5% talvez você precise de um exame complementar. Se chama complementar porque ele complementa o raciocínio. É claro que tem doenças que você precisa de múltiplas investigações, múltiplos exames. Mas tem doenças que você não precisa de exame quase nenhum. O diagnóstico é estritamente clínico. Por exemplo, é refluxo. Paciente de 25 anos com refluxo, você bate um papo, entende e trata, sem fazer nenhum exame, né? Zero exame. Então a gente chama a atenção da automedicação, as pessoas têm hábito de usar anti-inflamatório. Anti-inflamatório causa problemas, eu não estou nem aqui conversando com um nefrologista, por exemplo. Se você falar de anti-inflamatório junto ao nefrologista, ele se arrepia todo. Porque existe perda de função renal associadas ao uso de anti-inflamatório em pessoas que têm outras doenças. Então talvez tenha mais preocupação ainda. Se sair tomando anti-inflamatório gratuitamente, tenha certeza de que não é por aí, e a automedicação, a conta chega, né, doutor? Doutores, tem mais algum aspecto que os senhores gostariam de comentar? Algum comentário, alguma doença específica? Alguma coisa que eu me esqueci? Só falar uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente às vezes não, tem se tornado bastante comum essa questão da automedicação com anti-inflamatórios ou hormônios, esteroides, anabolizantes, etc., de fazer hepatopatias, né, assim, hepatites, por vezes fulminantes, né, então chamar a atenção para isso também, né, Luiz? É bem comum, é importante a gente aproveitar esse espaço aqui para falar disso, né? O uso do omeprazol, às vezes, tem necessidade, né, também, Sim, né? Vamos usar para proteger meu estômago, às vezes, e né? aí o fígado, então, na verdade, a automedicação, além do nefrologista ficar assustado, por exemplo, com anti-inflamatório, nós também ficamos bastante, além do estômago, do fígado, Isso. e vira uma bola de neve, assim como o uso de anabolizantes, para ficar bombado na academia, e depois o fígado fica bombado junto, né? Olha, a doutora puxou outro assunto, agora a gente vai até meia-noite. Porque nós tivemos aqui um podcast com a doutora Gabriela sobre fígado, e ela insistiu várias vezes no assunto, e aqui a doutora Wilson chamou o mesmo assunto. As pessoas têm um hábito de achar que tem algumas coisas que limpam o fígado. Sim. Primeiro eu perguntaria ao doutor Vinícius se os fígados são naturalmente sujos, precisam ser limpos, ou não. Ou se essa remedaiada para limpar o fígado vai, na verdade, ali causar males ao fígado. Aí é que suja. Como é que funciona isso, doutor? Existe um remédio para limpar o fígado, ele é sujo? Não tem evidência nenhuma científica de chá, de remédio, né, de limpeza de fígado, de vesícula. Não existe esse tipo de evidência. O fígado, por si só, ele já é um órgão que já atua nessa limpeza, né, nessa desintoxicação, né? Então não existe isso. Acaba que esses medicamentos, muitas vezes, chás, excessos, realmente pode levar a casos de hepatites, né? Até mesmo casos de hepatites fulminantes, né? Que precisa até de transplante de fígado, então, assim, então tem que ter cuidado muito e usar essas medicações. Somente cada ano muda, né? Surgem novas medicações, chás, elementos, ervas, né? Então tem que ter muito cuidado no uso dessas medicações. Olha só a importância da fala. Não existe evidência científica. O que significa isso? Nós estamos aqui num ambiente acadêmico, num ambiente de pessoas que leem sobre trabalhos que são feitos e que comprovam a efetiva necessidade e comprovam a ausência do risco ou o risco aceitável de uma... É isso que a gente chama de evidência científica. Então, seu fígado não vai ser limpo por nenhum chá. Foi dito aqui. Na verdade, esse chá pode até ser maléfico. Isso. Não está você imaginando que está fazendo uma limpeza e você pode estar tomando uma coisa que faz mal ao seu fígado. O fígado ele é um órgão interessante que, como o Dr. Vinícius falou no começo aqui, a gastroenterologia cuida do aparelho digestivo e tem chamado órgãos anexos, glândulas anexas. O fígado é uma glândula anexa. O fígado é extremamente complexo, ele produz substâncias para a digestão, substâncias para a coagulação, produz o colesterol, produz um monte de coisa, mas ele é fantástico, fundamental, e ele suporta muita pancada e ele se resolve. Mas no dia que ele cansa, não tem mais jeito. Então, não brincar com o fígado, né, doutor? Isso, exatamente. Anabolizantes. É outra apologia hoje, né, doutor? Será que para ganhar músculo vale a pena tomar tudo quanto é tipo de veneno? De jeito nenhum. A
apologia à necessidade de cultuar o corpo perfeito e a gente acaba passando do limite e esquecendo que o nosso organismo é como você acabou de falar, o fígado, ele é ótimo, até um determinado ponto. Na hora que ele cansa, não tem muita coisa para fazer. Só trocando, né? Só trocando. E não é fácil E isso. não é fácil a troca, né? Como você falou, esse caso de hepatite fulminante que necessita por vezes de transplante, lembrar que a gente não tem disponível assim, não é tão rápido achar um fígado compatível, né? Existe muita coisa por detrás para a gente conseguir achar e tem sido cada vez mais frequente os casos no consultório. A gente fala que o fígado, ele já é um dos nossos filtros do nosso organismo, né? Então, não precisa fazer a limpeza, porque ele já é um filtro. Se ele é um filtro, ele exerce muito bem, desde que não seja sobrecarregado, visto que ele já tem múltiplas funções, como você falou, né? Ele já é um órgão que tem múltiplas funções. Então, por que você está colocando mais coisa para ele filtrar mais coisa, para ele sobrecarregar mais? Fora os nossos excessos do dia a dia, né? Bebida, muitas vezes gente que fuma, alimentos gordurosos, né? Todos esses excessos que a gente já faz no dia a dia, ele já dá conta, então vamos segurar as contas aí um pouquinho, né, gente? Essa história de anabolizante, ela puxa muita coisa. A apologia ao corpo perfeito, ao corpo rapidamente perfeito. Se você quer ter um corpo melhor, você vai ter que sofrer muito e ter pouco resultado. Sim. E durante muito tempo. Tem que ter muita frequência. Não adianta você querer aquela solução imediata, que ela é efêmera e muitas vezes custa muito mais caro para você, para o seu fígado. O fígado é um filtro, inclusive tudo que a gente ingere, que a gente alimenta, que sai do intestino e vai para o sangue, não vai direto para o sangue de forma geral, passa especificamente pelo fígado. O fígado faz uma primeira filtragem, que é o sistema porta, dito, de todo o sangue. O fígado é um dos órgãos que mais recebe sangue no corpo. Cerca de 1/3 do nosso sangue que circula por corpo vai para o fígado. Ele tem as artérias que vão para ele e tem a veia porta, que traz mais sangue que é esse sangue que vem do aparelho digestivo que acabou de ser absorvido. Tudo aquilo que você comeu, que você bebeu, qualquer coisa que vai para o sangue, o primeiro é o fígado e ele dá conta do recado. Portanto, proteja seu fígado, não tome coisas que dizem que vão protegê-lo. Na verdade, podem fazer mal para ele. Mas acho que abordamos a gastroenterologia como um todo aqui, de forma didática, simples, mas com informações muito importantes. Eu quero aqui agradecer a vocês que nos acompanharam aqui, o podcast com o seu doutor, patrocínio da nossa Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você, e que hoje contou aqui com a presença do Dr. Vinícius Julião, do Dr. Widman, que muito contribuíram e abrilhantaram o nosso bate-papo. Agradecer a vocês e deixar aqui ao Dr. Vinícius as suas considerações finais, e depois a Dr. Widman, para encerrarmos o nosso podcast. Eu só queria agradecer pelo convite. Eu acho que trazer essas informações para o público, eu acho realmente uma coisa muito importante, né? E deixar só a informação que a prevenção realmente é o melhor, né? Para você, é indolor, é mais fácil de você fazer do que você tratar, né? Então, sempre buscar a prevenção, cuidar da nossa saúde digestiva, com as mudanças de hábitos de vida, né? Atividade física, dieta, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Dr. Augusto. Eu agradeço. Gente, eu queria também agradecer vocês que estão com a gente. Queria agradecer ao Dr. Augusto pelo convite que nos proporcionou, a mim e a Vinícius, para poder trazer um pouquinho aqui do que a gente sabe, ajudar com algumas informações ali. Concordo plenamente com o Vinícius. Prevenção, se cuidar. A gente tem aqui na Sagrada Família muitos profissionais especializados e que estão disponíveis aí com ótima formação para ajudar vocês, né? E também estamos às ordens aí para qualquer necessidade, qualquer dúvida e se atentem aí para a saúde mesmo, que é o que a gente precisa, né? E é isso aí, obrigada. Nós que agradecemos, a Policlínica Sagrada Família agradece aos doutores, agradece a vocês que nos acompanharam. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você, podcast com o seu doutor. Até uma próxima, boa noite.